Se paz. Você pode se assentar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. No capítulo 2. Ageu capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o 9. Ageu capítulo 2, do verso 1 até o 9. Eu estava perguntando para o Senhor o que eu deveria ministrar nessa tarde. E Deus me deu essa palavra a respeito da glória de Deus, né? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não tem Bíblia, acompanha no Data Show. E vamos lá. Está escrito, verso 1. No segundo ano do rei Dario, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Dentre vós, os sobreviventes, quem viu este templo na sua primeira glória? E agora, como o veem? Não é como se nada fosse aos vossos olhos? Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, sumo sacerdote Josué. Esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que eu fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, por isso não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, em pouco tempo eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor. E eu estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Amados, a palavra de Deus, ela nunca é tão atual como nos dias de hoje, eu creio. A palavra de Deus para mim, ela é inerrante, a palavra de Deus para mim, ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, amados. Logicamente, nós temos que trazer a palavra de Deus para os nossos dias, mas eu creio que essa palavra ainda tem um poder de transformação. Eu ainda creio que essa palavra, ela tem o poder de mudança, amados. Deus me tem dado o privilégio de poder trabalhar em uma igreja, todo domingo à noite. Eu não sei se os irmãos repararam, mas eu nunca estou aqui. Eu sempre estou ministrando num lugar. É uma igreja que fica ali na Praça Princesa Isabel, primeira igreja batista de São Paulo. Uma igreja de 122 anos. E lá eles estavam precisando de um ministro de louvor, enfim, o pastor veio, conversou comigo. E eu senti no coração que eu deveria ir, conversei com os pastores daqui da igreja, e eles me abençoaram, eles falaram, vai porque nós cremos que isso é um braço do nosso ministério. Nós cremos que você será abençoado lá e você irá abençoar também. E amados, é uma igreja que ela fica num lugar que é um pouco tenebroso, né? Praça Princesa Isabel, do lado da Cracolândia. Então vocês imaginam o público da igreja. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá, o governador tinha fechado a Cracolândia. E todo aquele pessoal que estava na Cracolândia foi acampar onde? Na Praça Princesa Isabel, em frente à igreja. E aquilo me assustou quando eu cheguei lá. Eu me lembro que eu estava indo com a Cibele. A Sofia ainda estava na barriga da Cibele ainda. Cibele devia estar com 6 meses de gravidez, eu acho. E nós estávamos indo lá e quando nós chegamos, nós nos deparamos com aquele cenário, amados, muito diferente daquilo que a gente se depara quando chega aqui.
E de repente eu olhei para aquilo tudo e eu falei, meu Deus, como é que essa igreja consegue sobreviver aqui? Há 122 anos, para ser exato. E o interessante é que o mesmo fundador daquela igreja, o William Buck Bagby, foi o mesmo fundador da nossa igreja. Há 80 anos atrás. E amados, ali eu tenho visto como a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Por que eu tenho visto? Porque ali, as pessoas que vão ali, são libertas pela palavra do Senhor. Porque é uma igreja, amados, que ela está caminhando para um avivamento. Mas não é uma igreja avivada. Não é uma igreja que ora em línguas. Não é uma igreja que aceita os dons do Espírito Santo. É uma igreja tradicional. Mas eles prezam muito pela palavra. Muito. Eles amam a palavra de Deus. Eles são sedentos pela palavra de Deus. Para vocês terem uma ideia, os adolescentes da igreja reclamam quando o pastor prega menos do que 50 minutos. Só para vocês terem uma ideia como é que é a igreja. Mas enfim, um dos pastores da igreja, o nome dele é pastor Arlen. Ele é pastor de missões. Ele era um empresário famoso. Perdeu tudo o que tinha. Inclusive a esposa. Não que a esposa o deixou, mas ele largou a esposa porque ele tinha vergonha dela pelo que ele tinha feito. E ele foi morar onde? Na Cracolândia. E ali ele se entregou para o crack. Ficou durante, se não me engano, 7 anos desaparecido da família. Mas ali tinha uma esposa que orava por ele. Ali tinha uma esposa que acreditava ainda na palavra de Deus. E ela orava por aquele homem todo dia, todo dia, todo dia. E um belo dia a filha recebe uma foto pelo WhatsApp. E aquela filha vê, ela fala, é o meu pai. Dormindo. Só dava para ver os pés dele. Ela falou, é o meu pai. E ela pegou, mostrou para a mãe, mãe, olha só, é o pai, é o pai. E eles entraram dentro do carro e quando chegaram lá, viram que era realmente ele. E aí o que aconteceu? Essa igreja, ela começou um trabalho ali na Cracolândia, que se chama Cristolândia. E ali, junto com as missões nacionais da Igreja Batista, eles pegaram e começaram a investir ali nas pessoas que queriam libertação. E as pessoas têm sido libertas, e só para vocês entenderem, o pastor Arlen foi liberto do crack completamente, e hoje ele é o pastor de missões da igreja. Só para vocês terem mais uma noção, amados, um rapaz, usuário de crack, estava passando em frente à igreja, e numa cantata de Natal ele ouviu o coral cantando. E ali eles fazem no Natal um evento que chama Natal de Luzes. E eles acendem, apagam todas as luzes da igreja e eles acendem velas. É uma cerimônia bonita. E aquele rapaz que era travesti passou e ouviu. E ele falou, eu vou entrar nessa igreja. E ele entrou. Sabe o que aconteceu com aquele travesti? Em alguns meses, ele já havia tirado a prótese de silicone. A igreja pagou para ele tirar. Em cerca de 1 ano, ele já estava no seminário estudando teologia. Em 2 anos, ele já havia se casado com uma mulher. E há 2 anos, ele se formou no Seminário Teológico Batista. Nosso Deus transforma, amados. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amados. E qualquer coisa que for falada fora desse evangelho que nós crescemos ouvindo é anátema. Não vem de Deus, amados. Mas o interessante é que nesse texto aqui eles estavam preocupados com o quê? Com a beleza do templo. O contexto aqui era a beleza do templo. Eles se preocupavam se aquele templo seria como foi o primeiro de Salomão. E aí Deus vai e fala para eles, olha, não se preocupa com isso.
Ainda que seja algo humilde, ainda que seja algo simples, eu vou estar lá. E eu vou fazer essa glória ser maior do que a da primeira casa. E amados, imagina só, quando Salomão inaugurou o templo, a palavra de Deus diz que quando os sacerdotes começaram a tocar e cantar, as pessoas não podiam ficar de pé, porque uma nuvem de glória entrou naquele lugar. E amados, aquela nuvem de glória que entrou naquele lugar, pode entrar aqui também, pode entrar também na primeira igreja batista em São Paulo, e pode entrar em qualquer igreja, desde que haja pessoas dispostas a entender e receber isso, amados. Nós precisamos da glória de Deus para fazermos a diferença nesse mundo. Eu não sei se vocês repararam, mas todas as palavras que eu trouxe lá no grupo de WhatsApp, sempre foi que nós somos a solução do problema dos mundos, amados. Nós temos Jesus, e Jesus, Ele faz a diferença. E o interessante é que no verso 6 e 7, eu acho que ele fala algo muito atual. Pois assim diz o Senhor, em pouco tempo eu farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas e eu encherei este templo da glória, diz o Senhor dos exércitos. E amados, a gente pode fazer um link aqui com Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 26 a 29 está escrito assim: a sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda mais uma vez, abalarei não só a terra, mas também ao céu. Ora, estas palavras ainda uma vez apontam para a remoção das coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que Ele seja agradável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Mas presta atenção nesse texto, ainda mais uma vez, abalarei não só a terra, mas também ao céu. E agora, amados, o que nós estamos vivendo nesses dias? Nós estamos vivendo em tempo de pandemia. As nações do mundo pararam. E aí eu me lembro que logo no início da pandemia eu estava falando com um amigo meu, o pastor Adriano. Há exatamente 1 ano atrás ele sofreu um acidente de carro lá nos Estados Unidos. Teve que fazer, se não me engano, 7 cirurgias. Adriano, genro do pastor Rui, que foi pastor da nossa igreja. Amigo meu, de infância aqui da igreja, tocava bateria no grupo de louvor comigo, e de repente eu vejo o meu amigo em outra nação sofrendo um acidente. E aí eu mando uma mensagem para ele, para tentar consolar ele, dizer, amigo, Deus está com você. E ele vai e me escreve assim, Heber, Deus está abalando aquilo que pode ser abalado, para que o inabalável permaneça. Um cara que estava se preparando para ser operado no dia seguinte, vem e ministra isso no meu coração, e eu ali me queixando das minhas dores, me queixando porque o meu trabalho não estava tão bom, me queixando porque as coisas estavam acontecendo, e o cara vem com essa bomba dentro do meu coração e fala, Deus está abalando aquilo que pode ser abalado, para que o inabalável permaneça, amados. E agora me responde algo. Se nós estamos com os nossos pés firmados na rocha, que é o que diz lá em Salmo 40, Ele firmou os nossos pés na rocha, e guiou os nossos passos. Quem é a rocha? Jesus. Se nós estamos firmados na rocha que é inabalável, por que nós estamos então nos abalando? Porque talvez a nossa confiança, porque talvez a nossa dependência esteja fraquejando nesses momentos. Mas eu creio, amados, que Deus vai levantar um povo, já está levantando um povo, que não vai se abalar.
E eu e você fazemos parte desse povo. Um povo que não vai tremer diante das más notícias. Um povo que não vai reclamar, um povo que não vai murmurar, mas um povo que vai erguer a sua voz em oração. Um povo que vai erguer a sua voz em adoração. Um povo que vai transformar a nação, amados. Eu creio nisso, amados. Eu creio nisso. E eu creio que nós vamos ver isso. E isso pode começar de mim e de você. Saiba que Deus te escolheu. Independente daquilo que você possa pensar. Deus te escolheu. Deus tem um propósito para você. Não ache, não, a minha idade já está avançada. Não dê desculpas. Não faça igual Moisés, Senhor, eu sou pesado de língua. Então Deus vai e fala assim para Moisés, você é pesado de língua, então tá bom. Vem, usa Arão então para falar. E aí ele vai, pega Arão e Arão começa a ser a boca de Moisés. Mas o interessante é que no final, lá no Novo Testamento, nós vemos a Bíblia falando que Moisés era poderoso nas palavras. O que aconteceu então com Moisés? Por que Moisés ele perdeu aquilo que ele tinha? Porque ele cresceu em meio aos egípcios, ele era extremamente educado, extremamente inteligente, e o que aconteceu com ele para ele ter perdido isso? Sabe o que aconteceu, amados? Ele começou a pastorear ovelhas, e durante muito tempo, ele só ficou em contato com as ovelhas. E sabe o que acontece, amados? Quando nós não exercitamos aquilo que Deus deu para nós, aquilo começa a se perder. Mas está dentro de nós. Deus não tira aquilo que Ele derramou sobre a sua vida. O que Ele derramou sobre a sua vida ainda está aí. Talvez você não tenha achado ainda, mas está dentro de você, amados. Os coaches costumam falar que tudo aquilo que a gente precisa para ser um vencedor já está dentro de nós. A questão é que nós colocamos um monte de entulho dentro, e para a gente enxergar essas coisas, nós temos que tirar isso. E amados, eu creio que é uma coisa que eu concordo, embora eu não concorde muito com essa teologia do coach que tem sido pregada por aí, mas eu acredito nisso, amados, que Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para vencer, amados. Deus já nos deu. Sabe, amados, o propósito de Deus, ele vai se revelando para nós em etapas. Conforme a gente vai caminhando em direção ao propósito, a gente vence uma etapa desse propósito. E aí de repente, quando você atinge essa etapa, sabe o que acontece? Deus revela uma outra parte do propósito que você não conhecia, e você vai caminhando de novo em direção àquele propósito. E sabe quando você vai alcançar esse propósito integral? Só na glória, amados. É só lá. Então a nossa vida sempre vai ser em busca desse propósito de Deus. Mas sabe, hoje eu consigo ter um pouquinho da revelação do propósito de Deus para a minha vida, e eu creio que você também. Mas conforme nós vamos caminhando, Deus vai e descortina uma nova fase. É como se fosse um jogo de videogame. Você vai jogando, passa uma fase, vence, passa outra fase, assim vai indo. Eu creio que da mesma forma é o propósito de Deus para nós, amados. Deus ele vai se revelando a nós em etapas. Porque se Deus se revelar integralmente para nós, amados, nós não vamos suportar. Porque a glória dele é muito grande. Por isso, amados, eu creio que a nossa vida, ela vai caminhar de glória em glória, quando nós entendemos quem nós somos em Jesus. Quem eu sou em Jesus? Eu sou filho de Deus. Eu sou perdoado. Eu sou justificado. Eu sou digno. Eu era indigno, mas eu passei a ser digno através do sangue de Jesus. Eu tenho um nome. Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe quantos fios tem de cabelo na sua cabeça. Amados, isso é tremendo para nós.
Eu começo a entender como Davi fala isso para mim, quando ele fala no Salmo 139, que nada foi escondido aos olhos do Senhor. E ele fala, isso para mim é algo grande demais. Aí ele fala, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos para mim. E amados, eu creio nesse Deus, que te escolheu, que me escolheu, para fazer a diferença. Se nós, amados, não formos diferentes do mundo, de nada valerá a nossa existência. Se nós não formos diferentes para esse mundo, de nada valerá a nossa existência. Por que, amados, nós existimos para adorar ao Senhor? Deus nos criou só para isso, amados, só para adorar ao Senhor. Mas no meio desse percurso o homem caiu, e pecou, e desobedeceu ao Senhor. E por causa disso, amados, hoje nós temos que viver em busca desse propósito. E eu creio, amados, eu creio que nós vamos ver uma igreja no Brasil reta, justa, santa, como noiva adornada, com as roupas mais brancas do que a neve, amados. Eu creio que nós nesse tempo estamos vivendo tempos onde Deus está separando o joio do trigo, amados. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do pastor Davi, de 1992. E aí ele fala assim, no meio da pregação: vai chegar o tempo que ou você vai ser 100% cheio de Deus, ou 100% cheio do diabo. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. E amados, aquilo caiu como se fosse uma bomba no meu coração. Porque eu creio que nós estamos vivendo esses dias. Ou nós vamos ser 100% Deus, que é viver uma vida santa, irrepreensível, diante de Deus e diante dos homens. Ou então, amados, quem vai tomar conta da gente é outro. O interessante é que em Isaías 60, capítulo 60, verso 1 fala: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. A glória do Senhor está sobre nós, amados. E eu acho que você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus bem alto. A glória de Deus está sobre nós, amados. E sabe para que é essa glória? Não é para a gente ficar arrepiado, não. Essa glória de Deus não é para a gente sair orando em línguas por aí. Não, a glória de Deus é para a gente testemunhar de Jesus. Testemunhar com a nossa vida, com o nosso caráter, com a nossa santidade, com a nossa justiça. Isso é a glória de Deus, amados. Os dons do Espírito Santo é só um complemento da glória de Deus na nossa vida. Eu conheço pessoas que não oram em línguas, mas têm um testemunho de vida que é impecável. Eu conheço pessoas que não profetizam, mas têm um exemplo de vida impecável. Que quando você olha, você fala: lá vai um servo do Senhor, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Amados, não são os dons que nos fazem ser quem nós somos, é a glória de Deus. E a glória de Deus, ela só é um complemento da nossa vida.
um dos maiores avivalistas que o mundo já teve, chamado Jonathan Edwards. O sermão dele, mais famoso, eu esqueci o nome. Obrigado, Flávio. Pecadores na mão de um Deus irado. Para vocês terem uma ideia, quando Jonathan Edwards foi pregar isso na igreja lá em Gales, ele era um jovem, tinha cerca de 18 anos, 17, 18 anos ali. E ele começou a pregar isso. Para vocês terem uma ideia, a glória de Deus entrou naquele lugar de uma forma que as pessoas, os olhos se abriram e as pessoas acharam que estavam indo para o inferno. E sabe o que aconteceu? O temor do Senhor invadiu aquele lugar onde eles estavam. E sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas ali causaram um dos maiores avivamentos da história do mundo, chamado avivamento do país de Gales. E esse avivamento chegou até aqui no Brasil, porque ele foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos desceu para o Brasil. E nós somos frutos de um jovem que não conseguiu nem pregar. Ele leu o sermão, para vocês terem uma ideia. Ele leu o que ele tinha escrito, de tamanho temor que ele tinha, para não fugir da revelação que Deus tinha dado para ele. E amados, eu creio que Deus vai levantar novos Jonathan Edwards no nosso Brasil, que vão varrer o mundo com o avivamento, com a palavra de vida, com a palavra que vai transformar. Eu creio nisso. E essas são as palavras proféticas que foram declaradas sobre o Brasil, amados. Eu não canso de dizer isso. Que o Brasil não seria mais conhecido como o país do carnaval e nem do futebol, mas que o Brasil seria conhecido no mundo inteiro pela adoração e pelo celeiro de missionários que ele seria. Recentemente eu fui ministrar numa igreja lá em Santo André. A igreja tem 70 missionários no campo. E eles querem mais. Eles querem mais. Então, amados, eles, graças a Deus, Deus capacitou aquele povo a ter condições de financiar missionários. E eles enviaram 70 missionários no mundo. Mas o antigo pastor daquela igreja, o nome dele era Edson Queiroz, autor da famosa frase: missões você se faz indo, orando e ofertando. E aí nós vemos o resultado, amados, da fé daquele homem naquela igreja. Ele já morreu, já fazem cerca de 5 anos. O pastor que assumiu o lugar dele era presidente da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista. Ou seja, o cara respirava missões. E hoje ele é o pastor presidente da igreja. Ou seja, a igreja não se perdeu naquele foco, ela ainda está lá. Por isso, amados, eu creio que Deus vai levantar a nossa nação, independente do governo, independente da placa da igreja, independente do pastor, independente do apóstolo, do bispo, do evangelista, do profeta, do mestre. Deus vai levantar uma igreja, e essa igreja vai ser eu e você. Eu e você. Por isso, amados, eu creio que o que nós estamos vivendo nesses dias é a preparação. Deus está nos preparando, Deus está nos ensinando para sermos sal e luz nessa terra. Romanos 8:21,
Está escrito: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Em outra versão fala: a manifestação dos filhos de Deus. Amados, o mundo inteiro espera que eu e você se revele, não só aqui na igreja, mas nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, agora no Telegram, temos aí várias redes sociais, Instagram, enfim. Deus espera que nós possamos nos revelar dessa forma, amados, para o mundo. Eu decidi no meu coração a não publicar nada que não seja respeito a Deus. A minha família, ela glorifica o Senhor, então eu publico coisas da minha família. Então eu publico versos bíblicos, palavras que Deus me dá, cânticos que às vezes eu gravo lá cantando. São projetos que eu tenho de fazer com mais frequência, ainda não estou conseguindo fazer, mas eu quero fazer isso com mais frequência. Mas, amados, eu coloquei no meu coração de nas minhas redes sociais só falar de Deus e dos princípios de Deus, que são princípios irrefutáveis, são princípios que não mudam. Por quê? Porque o mundo espera que eu e você se manifeste. O que significa glória no dicionário em português? Fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, ou grandes obras, ou por suas extraordinárias qualidades. Ou ainda, também pode ser por extensão, pessoa ou obra famosa é um motivo de orgulho e de até exaltação. Isso significa glória no dicionário em português. No dicionário bíblico, significa cabode, que significa aquilo que dá peso, aquilo que torna importante e confere algo de estima, como a riqueza, o esplendor e o poder. Muitas vezes significa a manifestação da grandeza divina. Amados, nós temos vários exemplos na Bíblia da manifestação da glória de Deus. Nós temos ali a manifestação da glória de Deus no povo quando ele estava saindo do Egito, no deserto. De dia, a nuvem, à noite, a coluna de fogo. Eles só andavam quando a nuvem andava, eles só andavam quando a coluna de fogo andava, porque ali eles viam a glória de Deus. Aquilo era a manifestação. Nós vimos a manifestação da glória de Deus quando Moisés estava ali no monte e ele viu a sarça arder. Nós vimos a manifestação na Bíblia quando Daniel estava na cova dos leões e de repente ele vê um homem que segura todos aqueles leões para não devorá-lo. Nós vimos ali a manifestação de Deus quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente, e de repente o rei, ele olha e vê: opa, eu joguei 3, mas tem 4 ali. E o aspecto dele parece o filho do homem. E o que aconteceu, amados? Nabucodonosor reconheceu quem era Deus. Nós vimos a glória de Deus sendo manifesta em Davi, quando Davi ali foi vencer Golias. Golias olhou para ele e falou assim: cara, quem é você? Você está vindo com paus, com pedras. Eu sou o maior rei, eu sou o maior guerreiro dos filisteus, e você está vindo, isso é uma ofensa para mim. E de repente Davi ali, possuído da glória de Deus, pega ali 5 pedras e afunda dele. E o que aconteceu? Com uma pedra só, ele derrotou o gigante. Davi tinha vencido um leão, Davi tinha vencido um urso. Mas vocês olham para a vida de Davi. Davi, ele havia sido ungido rei, e ele demorou 20 anos aproximadamente para assumir o reinado de Israel.
mas em todo o tempo ele honrou a Saul, que era o rei antecessor dele. Davi, ele tinha um princípio de honra no coração dele. E quando ele quebrou esse princípio de honra na vida dele, o que aconteceu? Ele pecou, a família dele foi praticamente destruída, um irmão matando o irmão, o filho mais velho morto, querendo a vergonha do pai, uma filha que foi abusada pelo próprio irmão. Nós vimos o caos entrando na vida de Davi, tudo porque ele tirou os olhos de onde ele tinha que ter deixado. Mas quando Davi entendeu o que aconteceu, quando ele ouviu a voz de Deus, ele orou, ele jejuou, rasgou as suas vestes, e enquanto o filho dele ainda estava vivo, daquele relacionamento que não foi um relacionamento correto, ele fez tudo o que ele podia fazer diante de Deus. Mas nesse momento ele escreve um dos salmos mais lindos, que é o Salmos 51, que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não retires o teu espírito de mim. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração quebrantado. Se nós tivermos o nosso coração quebrantado, nós seremos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E está escrito que o coração quebrantado Deus não despreza. Aleluia. E nós vimos também a glória do Senhor sendo manifesta aonde? Em Jesus. João 1,14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus tinha a glória de Deus. E nós vemos a glória do Senhor sendo manifesta na vida de Jesus. Em Mateus 17, de 2 a 8, está escrito: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, João, Tiago, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então apareceu diante deles Moisés e Elias, falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E ele ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, a ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou-se e tocando disse: levantai-vos e não temais. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão a Jesus. Amados, pensa só no que eles viram. Tenta imaginar, tenta usar a sua imaginação. Você está ali no monte, orando. A gente já fica empolgado quando a gente vê uma folhinha brilhando, quando a gente está no monte orando. Agora imagina eles, que olharam e viram Jesus sendo possuído pela glória de Deus, e ainda vem Elias e Moisés. Pensa só, o que eles viram? Isso me faz me lembrar uma palavra de um pregador americano chamado Francis Chan. Eu nunca mais esqueci. Ele falou que ele tinha medo de chegar na presença de Deus, porque ele leu lá em Apocalipse que no trono de Deus existiam raios.
Ele falou: meu Deus, eu não sou digno de estar nesse lugar. E nós não somos mesmos. Mas através de Jesus Cristo, nós passamos a ser. Eu acho que você não ouviu o que eu falei. Através de Jesus Cristo, amado, nós passamos a ser dignos de estar na presença de Deus. E isso, amados, é aquilo que deve consumir o nosso coração. A presença de Deus, ela tem que ser tudo para nós, amados. A glória de Deus também, ela foi manifesta nos milagres de Jesus. Se você for ver ali o primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, verso 11, este sinal em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus fez. Ele se manifestou a glória e os seus discípulos creram nele. O que foi? Foi ali exatamente a transformação da água em vinho. A glória do Senhor se manifestou também, inclusive quando Jesus estava ali, no Getsemane. Em João 23, 13, ele fala: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus 13, 31 a 32 está escrito: chegou a hora do julgamento deste mundo e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amados, Jesus quando ressuscitou, Ele atraiu todo homem para Ele, amados. Todos foram atraídos. A humanidade precisa de Jesus, amados. E se nós temos esse Jesus dentro de nós, nós temos que levá-lo. A nossa maior missão, amados, é pregar o Evangelho. Não só com as nossas palavras, mas com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. Santo Agostinho tem uma frase que ele fala: pregue o Evangelho e quando for necessário use as suas palavras. Billy Graham tem uma frase que ele fala assim: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo e os sermões que o mundo está ouvindo. Então preste muita atenção no que você tem falado, no que você tem feito, porque as pessoas olham para você. Antigamente, amados, eu me lembro que você chegava numa entrevista de emprego e você falava que era crente. Não era nem evangélico, crente. Eu sou crente. A pessoa te contratava pela sua honestidade. A pessoa te contratava pelo seu exemplo. Hoje você fala que é crente, a pessoa fala: sai daqui, estou te mandando embora. Um amigo meu, alguns anos atrás, ele foi comprar um instrumento musical ali na rua Teodoro Sampaio. É o point dos músicos, né? Todas as lojas de música estão ali, né? A gente que é música, a gente fica vendo aquelas guitarras, aqueles violões, aqueles contrabaixos, aquelas baterias. A gente fica louco quando vai lá. Enfim, chegou um rapaz lá para comprar e ele falou: olha, eu estou aqui para comprar um instrumento para a igreja. E aí, o gerente da loja falou assim: o seu cheque é Jesus? Eu falo: por quê? Breve voltará? Aí ele puxou do bolso, devia ter pelo menos uns 500 cheques sem fundo, tudo de igreja. Isso é uma vergonha, amados. Isso é uma vergonha para nós. Antigamente você falava que era para a igreja, o pessoal financiava para você no carnê. Eu me lembro que eu comprei muita coisa para a igreja. Quando eu chegava, eu falava: sou da igreja, tal. Escolhe aí o que você quer aí. Fazia um boleto para a gente pagar. Eu levava as coisas sem ter pagamento. Hoje, passa o cartão aí, filho. A igreja tinha reembolso. É assim que funciona. E o que aconteceu, amados? Será que nós estamos sendo esse exemplo que o mundo precisa que nós sejamos? Será que a glória de Deus tem sido manifesta em nossas vidas como deveria ser? Só para você pensar. Segunda Coríntios 3,18 está escrito: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo
como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Esse, amados, eu estou perseguindo isso. Essa é a minha ambição. Refletir a glória de Deus. Um pregador puritano chamado Leonard Ravenhill, ele tinha uma frase, ele falava assim, que a maior ambição dele era estar na lista dos mais procurados pelo diabo. E, amados, ele tem um livro que se chama Porque Tarda o Pleno Avivamento. E, amados, eu vou te falar, eu nunca li um livro onde eu fui tão espancado como aquele. Parecia que eu entrei num ringue, porque ele é muito duro nas palavras. Mas, amados, o Evangelho ele é duro. Eu acho que vocês já ouviram aquele ditado, né? A verdade dói. Se a Bíblia é a verdade, ela vai doer. Porque a Bíblia, ela deve nos confortar e confrontar. Se você esquecer tudo que eu estou falando, só guarde isso. A Bíblia, ela tem que nos confortar e confrontar. A partir do momento que ela não nos confronta mais, amados, a gente precisa rever os nossos conceitos. A partir do momento que ela não fala mais conosco como deveria, nós precisamos rever os nossos conceitos. Alguma coisa está errada. Talvez a nossa vida devocional não esteja tão boa assim, porque isso aqui é palavra revelada, amados, a cada dia. Às vezes você já passou por textos várias vezes, e a cada dia é uma nova revelação que Deus vai te dando. Nesses tempos de pandemia, Deus me deu o privilégio de poder fazer um curso com o pastor Ademar de Campos, um curso online. E, amados, eu vou te falar, como aquele homem ama a palavra de Deus. Como ele ama a palavra de Deus. Ele fala algumas coisas assim que a gente passa pelos textos e a gente nem imagina, né? Ele fala que em Jó, quando Jó está se queixando diante de Deus, falando, Deus fala assim para ele, cara, onde você estava quando as estrelas cantavam para mim? Ele fala, né, é um curso de composição bíblica, porque segundo Ademar de Campos, a definição do ministério de louvor é essa: palavra cantada. Nós temos que cantar a palavra de Deus, amados. O que eu estou falando aqui, você vai esquecer daqui a algum tempo, mas o que nós cantamos aqui, você não vai esquecer. Isso é certo. Isso é pesquisa. Então ele fala, ponha a palavra de Deus em música. Então ali ele fala, ele vai dando as dicas, como é que ele compôs mais de 400 músicas bíblicas, 100% Bíblia, 100% Bíblia. Às vezes são textos literais, às vezes ele pega a ideia do texto e joga na música, mas 100% bíblico. E, amados, como isso tem sido bom para mim, porque a cada dia, sabe, isso me fez dar uma vontade de ler mais a Bíblia. Isso me deu vontade de estar mais perto da Bíblia, mas sabe, não com enfoque de compor alguma coisa, porque eu nem sei se eu tenho talento para isso, mas sabe, com enfoque de aprender mais de Deus, de ter uma revelação nova, uma revelação fresca. Sabe, amados, a gente tem que parar de ler a Bíblia para pregar. A gente tem que ler a Bíblia para se edificar. Edificando as nossas raízes na rocha, que é Jesus. Nós seremos inabaláveis.
edificando as nossas raízes na rocha que é Jesus, nós seremos inabaláveis, amados. E o dia que nós formos inabaláveis, nós não vamos temer a más notícias. Nós não vamos nos preocupar se quem ganhou foi o Biden ou se foi o Trump. Nós não nos vamos preocupar se quem vai ganhar a eleição aqui de São Paulo vai ser o Covas, o Boulos, ou o Arthur Duval, ou quem quer que seja. Sabe por quê? Porque a nossa confiança vai estar em Deus. Mas nós devemos exercer o nosso direito de cidadão como cristão. Então analise, veja lá, quem mais se assemelha ali à sua visão cristã e vote com responsabilidade. Talvez a gente tenha que fazer de novo como a gente sempre faz, votar no menos pior. Mas faça isso com responsabilidade. Ore para o Senhor, peça para o Senhor te falar. E eu tenho certeza que Ele vai te falar. E a Bíblia fala que toda autoridade ela é constituída por Deus. Seja ímpio ou não ímpio, toda autoridade é constituída por Deus. Seja cristão ou não cristão, ele é constituído por Deus. Então, amados, que nós sejamos esse espelho da glória de Deus em tudo que nós fizemos. Que as pessoas olhem para mim e para você e vejam Jesus. Esses dias eu estava me lembrando de uma palavra de um pastor chamado Dan Duque. Ele estava lá em Belo Horizonte, dentro de um carro. E ele virou para o rapaz que estava dirigindo, ele falou assim: olha, me leva na Praça 7 de Setembro. A Praça 7 de Setembro em Belo Horizonte, amados, é o point da prostituição. O rapaz ficou assustado com ele, falou: o pastor está pedindo para me levar ele lá. Mas ele foi. E de repente o Dan Duque, ele abriu o vidro do carro, o vidro de trás, e veio uma garota de programa. E o Dan Duque só olhou para ela. Só olhou. E aquela menina começou a chorar. E aí o Dan Duque começou a falar do amor de Deus para ela. Ele falava, o motorista traduzia. Ele falava, o motorista traduzia, para reduzir a história. Ali naquela praça, aquela menina aceitou Jesus. Hoje, aquela menina foi adotada pelo Dan Duque. Mora nos Estados Unidos com ele. E quando ele vem para o Brasil, é a intérprete dele. Se converteu por um olhar. Eu quero isso, amados. Eu quero isso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Deus em tudo que eu for fazer. E eu creio, amados, que essa deve ser a nossa ambição. As pessoas olharem para você e ver Deus. Ver Jesus encarnado. Ver Jesus, o Filho de Deus. Se coloque de pé. Pai, nós reconhecemos, ó Pai, que nós dependemos do Senhor. Nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes nós temos falhado, Senhor, em ser, Senhor, a resposta que esse mundo precisa, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que muitas vezes nós estamos pecando, Senhor, da forma como nós tratamos, Senhor, a Tua glória, da forma como nós tratamos a Tua palavra,
da forma como nós tratamos a nossa vida devocional. Mas, Pai, nós queremos, ó Pai, nessa tarde, Senhor, te dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, Senhor. Não retires de mim o teu espírito, Senhor. Para que assim, Senhor, nós possamos, ó Pai, ser a resposta, Senhor, para esse mundo, Senhor. Para que assim, Senhor, nós possamos ser, Senhor, a resposta àqueles que tanto precisam do Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Pai, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Que nós sejamos, ó Pai, exemplo, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço que na minha rebeldia e no meu pecado me persegue a todo tempo. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes que é justo em teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade da tua salvação. Tu me quebraste agora. Permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença. E não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa por eu ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação. Então com alegria eu anunciarei a tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos, mas o sacrifício que o Senhor deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda a reconstruir os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar. Novilhos voltarão a ser sacrificados. Senhor, eu li aqui, Senhor, a oração do teu filho Davi, talvez no momento mais difícil da vida dele, Senhor. E a tua palavra nos mostra que o Senhor ouviu essa oração. Então nós te pedimos, ó Pai, ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração, Deus. Que nós possamos, ó Pai, ser purificados a cada dia pela tua palavra. Que nós possamos ser confortados, mas também confrontados pela tua palavra a cada dia, Senhor. Leva-nos, ó Pai, a sermos sal e luz nessa terra. Leva-nos, ó Pai, a entender, Senhor, quem nós somos em Ti, Jesus. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam somente a Tua glória. Que as pessoas olhem para nós e vejam somente a Tua imagem, Senhor. Pai, eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Eu sei que é algo muito grande, Senhor. Mas, Senhor, se os teus filhos, ó Pai, na tua palavra conseguiram, eu sei que nós conseguiremos também, Senhor. Eu sei que nos bastará, Senhor. Eu sei que nós teremos que tomar decisões, ó Pai,
de dizer não aos pecados, de dizer não às pequenas concessões que te desagradam, Senhor. Eu sei disso, Senhor, mas então, Senhor, capacita-nos e leva-nos, ó Pai, a sermos firmes, ó Pai, como o Senhor foi, Senhor, e colocarmos, Senhor, isso como ambição na nossa vida, de carregarmos a Tua glória e de levarmos a Tua glória adiante, Senhor. Esse é o nosso maior desejo, Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam a Jesus, ó Pai. Que as pessoas olhem para nós e vejam a Tua graça, que as pessoas ao olharem para nós vejam o Teu amor, Senhor, que nós possamos amar, Senhor, aqueles que são diferentes de nós, ó Pai, mas que nós possamos também trazer uma palavra de vida, Senhor, para eles, ó Pai, para que eles sejam transformados segundo o Teu Evangelho, segundo a Tua palavra, segundo o Teu poder, Pai. Pai, não é o que nós falamos que convence o homem do pecado, mas é o Teu Espírito, Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito, Senhor, habite em nós, para que nós possamos pregar, Senhor, esse Evangelho, Senhor, que é puro, santo, imaculado, Senhor. Para que assim, Senhor, as pessoas te conheçam, para que assim as pessoas vejam quem o Senhor é, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por este momento que nós estivemos aqui na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, por essa igreja, Senhor, por essas portas que estão abertas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos canais da tecnologia que o Senhor nos tem dado para fazer, Senhor, esse Evangelho ser pregado, Senhor. Te agradecemos por isso e queremos te pedir, Senhor, leva-nos, ó Pai, para os nossos lares, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção, Senhor, que quando nós chegarmos lá, tudo possa estar bem, tranquilo, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça de seu Filho Jesus e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Tenha um bom resto de semana.